É o fim da lacração? Interrogação, interrogação. Quem tem medo de identitarismo? Interrogação. Não é só a direita. O woke. Episódio 2. Eu assisti até aqui, tá? Eu assisti até aqui. Camarada Lacrosse é muito bom. Assisti até 11 minutos. E Jesus Cristo, viu? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Veja só. Eu vou girar só esses 30 segundos aqui finais, que foi quando eu falei assim, ó. Tem uma música que diz assim, ó. Fui, deu pra mim, não dá mais. Deixa eu só girar essa parte, tá? Essa parte. E aí eu vou fazer algumas considerações que eu acho importantes. Woke e tudo mais, é a crítica que algumas linhas do marxismo, quando dizem que é mais necessário focar e olhar com mais ênfase para as opressões sistêmicas, estruturais, ou seja, para a ideia de classe. E que todas as opressões nascem da ordem material e econômica. Portanto, essas minorias são secundárias, são resultados, não menos importantes. Ah, não, mas a minha linha do marxismo não fala isso. Não tô dizendo que fala, tô dizendo que algumas linhas falam. Comunicação na internet é muito chato, mano. Sabe o que eu percebi? Linha de marxismo é identitarismo pra cacete, tá? A gente já vai conversar sobre isso. Mas vamos lá. É muito chato, você precisa ficar fazendo disclaimers, tá ligado? E que todas as opressões nascem sim da ordem material e econômica, ou seja, para a ideia de classe do que para todas as outras opressões, que são resultado da ordem material e econômica, e que portanto são secundárias. Não no sentido de ter menos importância, mas para apontar que a realidade de olhar para as classes resolveria as outras questões. E que dividir as minorias poderia distrair, iludir e aprofundar ainda mais as desigualdades sociais. Essa é a defesa dessas linhas. Embora essa crítica seja muito séria, muito embasada, e eu vejo sentido nela, sobretudo no que diz respeito à parte de alienação e produto, eu sinceramente enxergo também um limite nessa crítica. Veja se você compreende a lógica do meu raciocínio. É verdade. Uma categoria estruturante do lugar social, invariavelmente, é a classe. Mas isso não... Pagou o pedágio. Todo mundo tá dizendo a mesma coisa, tá ligado? O pessoal não tem criatividade. É tipo assim, reprodução de reprodução de reprodução em cima de reprodução. Mas vamos lá. Não parece abarcar a complexidade do real. Fixar a ideia de um trabalhador perfeito, hipotético, de uma classe estanque, fixa e que não muda, não tem muito funcionamento prático. Não funciona porque as identidades são apenas bússola, não são um mapa determinador. E não há esse trabalhador perfeito, hipotético, que seja só trabalhador descolado do real. Há trabalhador e hétero, trabalhador e gay, trabalhador e negro, trabalhador e evangélico e assim por diante. As categorias se somam, se cruzam. E não há quem não sofra algum tipo de opressão desse sistema econômico. E assim vai. Não dá para isolar completamente como se fosse laboratório. Até porque, dentro dos próprios marxismos e dentro dessas discussões, há uma ideia de que esse purismo do trabalhador perfeito é uma visão meio enraizada num trabalhador e num operário do século passado. E acaba limitando as nossas análises. Até porque, apesar de ser crítico a esse identitarismo, no final das contas, essa visão também é uma visão identitária. No sentido de transformar a identidade desse trabalhador como identidade de classe perfeita. Essa Dona Maria do bairro, esse seu José que não pode ouvir falar de questão de raça, senão vota na direita. E todos esses discursos bastante enraizados do campo lá de cá. Tô mentindo? Em nosso país é impossível separar as categorias raça, classe, economia, gênero, religião, todas juntas e misturadas, formando as nossas identidades. Não tem como simplesmente não levar todas em consideração, sabe? Isso porque o nosso problema não vem em parte do capitalismo, em parte do patriarcado, em parte do racismo. As coisas são conjuntas. Uma produz e altera a outra profundamente. Se nós começarmos a isolar e separar as identidades do nosso meio social como um todo, não vamos entender como é que esse mundo é o caos, como é que esse mundo é contraditório, e que as identidades às vezes são ambíguas, confusas, duvidosas. Se nós começarmos a isolar e separar essas categorias, não vamos entender o todo. E mais do que isso, não vamos conseguir mais entender o outro. Como o mundo é um caos, como as identidades são uma bagunça mesmo, existem contradições, ambiguidades, e que nós somos formados por coisas contraditórias. E talvez, se você se incomode com um barulho, um excesso ou outro, que você julga com barulho e excesso das minorias, é porque talvez estejamos passando historicamente por um fruto de efeito mola, sabe assim? Essas minorias passaram muito tempo em repressão, apagados, sem direitos, com vontade de gritar e sem ter espaço. E pessoas que estão nessa situação reprimidas por muito tempo, quando a mola estoura, suas dores tendem a gritar no primeiro momento. A descoberta dessas dores, a expansão, demora um tempo para até acontecer e a mola começar a voltar no seu local comum. Quando você descobre uma dor como essa, que corta a sua identidade desde o começo da sua vida, a sua vontade, lógico, é de gritar, é de avisar o mundo a sua nova descoberta. Até porque, se antes essas identidades de minoria se sentiam isoladas, com a internet, todas as bolhas têm representantes para se identificar e um grupo para chamar de seu. Portanto, é meio óbvio que as pessoas iam começar a fazer mais barulho. Assim como a Liga dos Nerdola, a Liga dos Red Pill, os ANCAPs, os libertários, que passam o dia ficando muito putos com os identitários, estão, na verdade, fazendo um exercício de identidade. Um grupinho para chamar de seu, para odiar um grupinho chamar de outro. Então, essa visão que algumas esquerdas pagam de mundo perfeito apenas na divisão de classes, não me parece responder às demandas do mundo atual. É preciso... Marxismo nunca foi sobre isso. Às vezes as pessoas entendem. É para gritar, é para gritar. Veja, a partir do conflito que eu entrei com o rapaz lá chamado Daniel Cidade, a sensação absolutamente evidente que eu senti foi que as pessoas estavam achando que eu estava defendendo uma identidade a partir de outras, ou contra outras. E o que eu estou defendendo e o que eu estou discutindo é o seguinte: tá
todo mundo enfiado num mar de identitarismo maluco que simplesmente as pessoas pararam de ler mesmo as coisas. Tipo assim, eu não falo, presta atenção, presta atenção no que eu vou dizer agora. Eu não falo, certo? Eu não falo que as pessoas leem o marxismo errado para defender uma bandeira marxista. Eu digo que as pessoas leem o marxismo errado porque leem errado. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Certo? Tipo assim, o marxismo não é sobre pessoas oprimidas. Não é. Embora exista a palavra opressão nas traduções para português de textos de Marx ou de Engels, etc., a questão que eles colocam é que o sistema ele tem uma tendência a falir e ele engendra dentro de si próprio os elementos de sua superação. Não é sobre o sofrimento das pessoas. Na verdade, o sofrimento que eventualmente as pessoas sentem no sistema capitalista é só um índice de que o sistema não está funcionando. Só para aquilo que se pretende um sistema de produção social. É só isso. Então ele é um indicativo. As pessoas vão sentir raiva porque elas estão vendo que o negócio é meio estranho. Qual é essa estranheza? É que há no passar do tempo, há uma cisão, certo? Há uma cisão entre capital e trabalho, onde cada vez mais há uma concentração de capital e quem tem capital não trabalha. E as pessoas sentem isso. E aí você pode chamar, inclusive, de inveja, se você quiser. Pode chamar de inveja. Tem gente a maioria das pessoas da sociedade capitalista trabalha e tem um pouco de pessoas que vai acumulando riqueza sem trabalhar. Pode chamar de inveja a raiva que as pessoas sentem. Pode chamar. Não tem problema, não. Quer chamar de inveja, por exemplo? Pode chamar de inveja. Pode chamar de inveja, não tem problema nenhum. Mas essa cisão que ocorre, e essa inveja, se vocês quiserem, ela é fruto, certo? Ela é fruto de uma estrutura que vai cada vez mais prejudicando quem está sentindo essa inveja, se você quiser. Certo? É uma tendência interna. Então, por essa tendência interna, diz o sistema de pensamento do marxismo, ou de Marx, por o passar do tempo, certo? O passar do tempo, a estrutura vai se dando de uma forma em que vai ser impossível segurar não uma revolta, não uma raiva, mas a alteração desse sistema. Essa é a tese. Como o camarada ali em cima, inclusive, comentou, vão te chamar de vulgarizador do Marx, mas é isso que o marxismo diz, assim. Ou melhor dizendo, é assim que acaba o capital, é assim que está escrito no Manifesto Comunista, é assim que aparece do socialismo utópico ao socialismo científico. Tem uma tensão da estrutura que ele cria certas tendências, e essa tendência ela é tão massacrante, tipo assim, o que significa ser tão massacrante? É que, tipo assim, por mais que você tente consertar o sistema, ele sempre vai tender a isso, a esse processo de cisão. É isso, a tese é essa. Então, tipo assim, quando você enxerga no governo Trump aquele mundo de gente sentada na posse, que você fala, caramba, são os caras mais ricos do mundo. É como se Marx tivesse previsto isso, digamos assim. É claro que eles podiam estar escondidos, eles poderiam não ter botado a cara, e etc, e etc. Eles podiam ter apoiado, mas apoiado no migué, e etc, e etc. Mas a questão que se coloca é assim, não era sobre sofrimento. Nunca foi sobre sofrimento. Nunca foi. E aí, veja, vocês entendem que o papo do Normose, nesse vídeo que a gente viu, não, o que eu quero dizer assim com uma tendência é que, mesmo que os caras nesse dia não tivessem se exposto, mesmo que eles não tivessem se exposto, com o passar do tempo fica mais difícil de esconder, é isso, mais ou menos assim, entendeu?
cada vez a distância entre as pessoas que são muito, muito, muito ricas vai ficando maior. São menos pessoas muito, 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 muito ricas e cada vez mais muito, 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 muito ricas. Então vai ficando cada vez menos possível de esconder. Entenderam? Então, assim, exato. Então, assim, Marx não previu, é determinado pelo sistema. Bom, mas veja, vocês entendem que quando eu estou dizendo isso, eu não estou defendendo Marx? Vocês entendem? Vocês entendem que quando eu estou dizendo isso, eu não estou defendendo o marxismo? Vocês percebem? Que, tipo assim, quando ele aparece dizendo assim, não, tem umas linhas marxistas que dizem que o trabalhador é a identidade principal e etc. Não, o marxismo não diz nada de identidade. Isso já é um discurso pós-moderno, já é um discurso, é um marxismo pós-moderno. Que, tipo assim, tem várias identidades. A identidade principal do ser humano é ser trabalhador. Não, isso não é marxismo. Ou, se quiserem, é o marxismo pós-moderno. É dizendo assim, não, a questão é que para fazer disputas políticas é fazer uma disputa de identidades. Não, não tem nada a ver, pô. Não tem nada a ver de, tipo assim, mas se a gente começar a discutir identidades, vai partir o trabalhador no meio, né? Porque você tem os trabalhadores de várias identidades, aí eles vão divergir, vão brigar entre si por causa das identidades. Não é essa a crítica. Pelo menos se você se mantém. O que eu quero dizer, gente? O que eu quero dizer é o seguinte: se você se mantém fiel ao texto, entende o que eu quero dizer? Se você se mantém fiel à preocupação do texto do autor do século XIX, certo? Se você se mantém atrelado ao texto, ele não é sobre esse tema não era uma questão. O que a pessoa no século XXI pode dizer é o seguinte: olha, gente, vocês trocaram o tema da política. O tema da política. Ao invés de você, primordialmente, querer resolver a questão da forma de produção da sociedade, você quer diminuir os sofrimentos da população. Pedro, mas não dá para diminuir os sofrimentos da população e buscar trocar o sistema de produção, a forma de produzir? Pode. Claro que pode. Claro que pode. O que está se falando é que ninguém quer trocar sistema de produção, a não ser como verborragia. Como verborragia. Então, eu sou youtuber, então eu abro aqui e falo assim, olha, o mundo é cheio de problemas. Tudo vai mudar quando trocarmos o sistema de produção. Mas até lá, precisamos lutar por outras coisas. Sim, mas o que tu está falando sobre mudar o sistema de produção? Mudar como? O que isso significa para mudar o sistema de produção? O que significa mudar o sistema de produção para você? Tem algum youtuber